numa única questão, sem que haja, por exemplo, tanta informação em texto tão longo, né? A gente consegue inserir dados e na minha imagem, nesse meu campo visual, é um grande facilitador. Na minha interpretação de texto, o que é importante, Dai? Observar pausas e pontuação. Quando eu consigo identificar essas pausas, a reticência, por exemplo, numa linguagem oral, as pausas, a vírgula, eu consigo também identificar qual é a intenção do falante, a intenção do emissor. Lembra que a prova do Enem é um grande processo de comunicação. A gente tem toda a referência do emissor, do receptor, do meu canal de comunicação, e essa comunicação só vai existir se o leitor, que são vocês, além de receberem informação, conseguirem também decodificar o código. Se eu não consigo decodificar, eu não consigo interpretar e o meu processo de comunicação é falho. Mas que processo de comunicação é este? A prova do Enem é a última oportunidade que a gente tem de observar quem são os nossos jovens, como eles pensam, se eles estão ou não preparados para saírem desse meio da escola, se eles estão preparados para entrar ou não no meu campo de trabalho, tá? Por isso que eu preciso ser crítico, competente, ativo, entender, né, cada texto, a intenção dele e identificar os dados, tá? Identificar os dados está diretamente ligado, então, a gráficos e tabelas. Observem agora, então, o próximo slide, tá? O que o Enem espera de vocês na interpretação de texto, tá? Ele espera que o meu leitor saiba pensar, tomar decisões e aplicar todo o conhecimento que ele tem. E aí a gente está falando de que conhecimento, Dai? Que conhecimento, Jamalzinho? Química, física, biologia, matemática, filosofia, todos os nossos campos de saberes. Aplicar conhecimento através da interpretação, através do politicamente correto. A identificação, né, do que é ou não correto na hora de eu interpretar, de identificar. Agora, se isso daqui é o que o Enem espera de vocês, o que a gente espera de vocês? A gente espera de vocês que sejam o quê? Que vocês identifiquem essa representação aqui de forma dinâmica, tá? Isso daqui é uma imagem, ficou um pouquinho escuro, mas são os professores, né? É a equipe do TENIS, provavelmente vocês estejam visualizando melhor do que nós. Mas o que a gente espera de vocês como uma referência, então, de interpretação de texto, tá? Isso daqui, ó. Pode passar aí. Que vocês interpretem os textos de forma dinâmica. E aí, como que eu identifico, como que eu vou interpretar os gráficos, as tabelas, as questões de química, por exemplo, de forma dinâmica? Primeiro de tudo, que é uma coisa que a prof sempre falou para vocês, a gente abordou bastante nas últimas aulas, focar no enunciado. Uma dica, inclusive, foi, né, que vocês iniciassem a prova observando, primeiro de tudo, o enunciado das questões. O enunciado, lê primeiro o que eu quero nessa interpretação, o que eu quero nessa questão. Volto o meu olhar para as informações, então, que eu tenho ali na questão. Envolvo o meu texto a partir de uma identificação que eu já tenho. A partir do momento que eu foco o enunciado, quando eu vou fazer a minha interpretação de texto, eu consigo criar um campo de estratégia. E que campo é esse? Selecionar as nossas palavras-chave. Essas palavras-chave a gente consegue obter a partir do momento que a gente sabe o que eles estão pedindo, a gente sabe o chão que a gente está pisando, tá? Então, é uma possibilidade de já identificar normalmente o que acontece nas questões, que são as representações, às vezes, de duas alternativas que te induzam, né, ao erro. E a gente vai ver, por exemplo, na questão de química, que a grande pegada ali não é nem a tabela, não é nem o gráfico, mas a interpretação do que eu tenho no enunciado e nas alternativas, tá? Então, é uma forma de facilitar a minha interpretação de texto e encontrar, então, de uma forma mais focada a minha resposta. Por exemplo,
Só para vocês observarem esse Jamalzinho entrar aí na jogada e mostrar essa condição de química, tá? A gente tem aqui uma identificação de como interpretar gráficos e tabelas. É a base de toda a nossa estrutura de prova. Não é uma característica da prova de linguagens e códigos. Tem na prova das ciências da natureza, nas humanas. Lembra que a gente tem toda uma observação ali dentro. Então, é importante ficar atento a todos os detalhes. Como assim, Dai? Prestar atenção a referências, título que eu tenho ali, os dados, o autor, os anos que aparecem. A gente tem normalmente sempre duas associações na tabela, né? Uma informação na horizontal, uma informação na vertical. Então, é importante vocês observarem, circularem essas informações. Muitas vezes ali já está a resposta da questão, tá? Então, ó, circulem nomes de autores, livros, às vezes, o ano de publicação nas referências. Muitas vezes esses detalhes já revelam o tema da questão. E o tema está diretamente ligado ali à construção do meu enunciado, tá? Por exemplo, então, ó, a questãozinha aqui da referência de química, tá? Nós temos aqui uma imagem que no nosso campo específico de linguagem, a gente pode dizer que aqui há uma estrutura mista, né? Uma mescla de linguagem verbal e não verbal, que é o que acontece com as tabelas, com os gráficos, com as charges, com as tirinhas, com os enunciados em geral, que trazem essa ideia da imagem e das informações. Antes mesmo de observar isso daqui, vem para cá, ó. De acordo com as informações do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do ácido tal é. A partir do momento que eu tenho isso, eu consigo observar o que tem de informação aqui necessária e o que tem aqui de informação desnecessária. Muitas vezes o enunciado diz mais do que a própria questão em si. Então, prestem bastante atenção no que o Jamal tem, por exemplo, para dizer sobre essa informação que a prof acabou de dar para vocês, tá? Aqui é a tua, menina. Oh, meu Deus do céu, né? Pode passar para a gente essa imagem, depois a gente volta para ela. Galera, eu vou aproveitar esse gancho de tudo que a Dai colocou, e aqui, por exemplo, a gente já tem uma tabela. Essa tabela, ela resume, ela traz para a gente uma informação que, para nós, ela já é relativamente comum, que é a estrutura de nomenclatura que a gente utiliza segundo a UPAC, correto? Essa estrutura de nomenclatura, ela tem uma sistemática, a gente sabe disso. A parte inicial da estrutura da nomenclatura para a gente, ela traz justamente o número de carbonos que nós teremos na nossa cadeia carbônica, certo? Então, um prefixo aqui referente ao número de cada, ou melhor, a quantidade de carbono que você tem em cada uma das cadeias. A gente vai ter o meio do nome, que ele é referente ao tipo de ligação que nós temos, e as diferentes terminações que fazem menção aí às funções orgânicas que nós temos. Então, a estrutura básica de nome é uma coisa que você tem que levar para a tua prova, para você ter bastante atenção, porque é muito, muito comum, seja para os compostos orgânicos ou também para os compostos inorgânicos, a prova do Enem trabalhar em cima da nomenclatura. O que acontece muitas vezes é o que a Dai estava falando, a gente vai ver ali na questão. Você vai ter uma figura que ela vai trazer, como a gente viu agora há pouco, né? Toda a estrutura com o número de carbonos, logo ali embaixo nós tínhamos alguns nomes, só que a gente tem que correlacionar se aqueles nomes, aquela figura, elas são diretamente o que a gente vai precisar para resolver o problema. Ou se a base do enunciado, como a Dai falava, já vai trazer essa linha. Então, o Enem pode tentar te induzir a gastar tempo e gastar raciocínio com aquilo que você não precisa, tá? E é isso que a gente vai verificar a seguir, então. Antes da gente ir para a questão e aplicar os conhecimentos que a Dai passou para a gente há pouco, eu também quero lembrar um outro conceito com vocês, que é o conceito de polímeros. Lembra comigo? Poli vem de vários e mero a ideia de partes. Então, são aquelas cadeias carbônicas que nós abordamos nas aulas, que elas são formadas por várias partes que se repetem. Como que a gente dava um nome para essas pequenas partes que vão se repetindo? Nós chamávamos de monômeros. Então, mono vem de um, né? E médio de novo de parte. Então, uma parte vai se repetindo várias vezes ao longo da estrutura. Nós temos dois tipos de reações de polimerização, e aqui vale bastante
você revisar as diferenças básicas que a gente ressaltou nas aulas gravadas sobre as diferentes reações de polimerização. A primeira era a reação de adição. O que a gente não tinha normalmente na reação de adição? Vai por esse não tinha, exclui aquilo que não é necessário. É uma estratégia também para você resolver os exercícios. Você não tinha, normalmente, subprodutos. O que é um subproduto? É aquilo que não é o seu produto de interesse. Então, se eu não tenho subprodutos, o que eu terei? Um monômero encaixando em outro monômero, que vai encaixar em outro monômero, e assim eles vão formando aquela cadeia muito grande, que é o nosso polímero. Então, guarda isso. Polímeros por adição, normalmente, não apresentarão subprodutos. Existem outros critérios para esse tipo de reação? Existem, como, por exemplo, presença de insaturação entre carbonos, a utilização de catalisador, temperatura e pressão controladas no sistema, mas a dica mais direta é essa do subproduto. Já exclui bastante para você, para não ficar nesses pormenores, tá? Uma reação de polimerização por adição já é uma. A segunda polimerização que nós temos é aquela que ocorre por condensação. Se na adição normalmente não se tem subproduto, você vai guardar que a condensação normalmente apresentará subproduto. Então, de novo, o que é um subproduto? É, após a junção dos monômeros, você teria alguma coisa diferente do seu polímero. Olha nesse caso, eu tenho um monômero, eu vou encaixar um monômero com o outro, e aqui, como eu só tenho duas partes por enquanto, 2 então é um dímero. Mas perceba que aqui embaixo saiu alguma coisinha junto. Essa alguma coisinha, já vou dar a dica, normalmente é água, tá? O que sai como subproduto que não é seu polímero, que normalmente é água, já seria um indício para você de uma reação de polimerização por condensação. Aí, claro, você vai unindo outros monômeros, a cadeia carbônica vai aumentando, você tem a formação do polímero, que é essa macromolécula, e você percebe a liberação aqui de vários subprodutos pela junção de monômeros. Para cada 2 monômeros por segundo, você vai liberando aí um subproduto. Então, guarde essas duas informações antes da gente seguir para o próximo slide, tá? Em relação a essa parte química, guarde a estrutura de nomenclatura dos compostos orgânicos, isso você tem que levar no seu coração, que vai cair na sua prova, com certeza. E, além disso, um assunto que é muito recorrente, a polimerização, saiba diferenciar esses dois casos. Vai te dar uma ajuda enorme na hora de você tomar decisões na sua prova. Agora, tentando pegar aquilo que a Dai passou, né, pra gente agora, eu vou tentar clicar um pouquinho aqui, né? Vamos ver se eu sou um bom aluno, vamos ver se eu sou um bom aluno. Eu vou pegar aquilo que a Dai passou pra gente e eu vou tentar, né, casar aqui um pouquinho com aquilo que eu transmiti para vocês. Então, vamos para o próximo slide? Olha só, voltamos para a questão. Tá? A Dai já ressaltou para a gente o quê? Foca no enunciado, vê o que a questão está pedindo, cuidado com aquilo que pode ser desnecessário. Ah, mas sempre alguma coisa vai ser desnecessária? Não necessariamente. É aí que a gente tem que ser, eu acredito no que você falava, de uma pessoa ativa na hora de você interagir com a questão. Você tem que dialogar com a questão. Você não tem que somente pegar as palavras desconexas, né? Você tem que ser dinâmico. Exato, dinâmico. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ser dinâmico aqui. Ele vai falar para a gente o seguinte: o nylon é um polímero, a gente tem conhecimento do que é o polímero, a gente consegue diferenciar os polímeros. E ele vai falar aqui, uma poliamida. Aqui eu já faço para você uma lembrança. Amida, função orgânica que nós estudamos, que ela é derivada da junção de duas outras funções, como, por exemplo, amina e ácido carboxílico. Então, espera, eu juntaria 2 monômeros de funções diferentes. Eu juntaria uma amina e um ácido carboxílico. Disso, para mim, sai um subproduto. Então, ouvir ou ler sobre poliamidas, assim como ésteres, que também são funções formadas por 2 ou mais monômeros diferentes, vai dar origem ao poliéster, a gente também já ouviu falar bastante disso, já vai te direcionar para a ideia de polímeros por condensação. Então, olha só, estou tentando ser aqui na dinâmica, tipo, pensando sobre o meu conhecimento enquanto eu leio.
Aí ele continua. É obtido pela reação de ácido adípico, então já vem a ideia de um ácido, com a exometilmetileno de amina. Então ele está falando aqui, reagir uma amina com um ácido. É a ideia para formar as aminas. Como indicado no esquema reacional. Então repare aqui uma coisa muito importante. Ácido, amina, polímero. Outro ponto que eu insisti bastante para vocês. Antes da seta, tem os monômeros. O polímero só existe depois da seta. Uma ideia para você lembrar bastante, né, da representação dos polímeros, é lembrar que às vezes ele vai ser representado entre colchetes ou entre parênteses, tá? É uma coisa muito comum. E olha o que eu tenho aqui no final. Água. Água, obviamente, não é o polímero, é um subproduto, reforçando a ideia de ser por condensação. Ele dá os nomes aqui embaixo para a gente, e agora vamos para aquilo que a Dai estava falando, de você pegar e ver se realmente esse imagem tem uma relação com aquilo que eu tenho que resolver. Na época da invenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial, baseada no número de átomos de carbono do diácido carboxílico, seguido do número de átomos de carbono da diamina. Aqui tem uma coisa, Dai. Na época, ele está falando pelo texto, que na época foi proposta essa estrutura de nomenclatura para esse polímero que está aqui, né? Foi pelo menos o que eu entendi, ó. A gente está falando para a gente. Na época da invenção desse composto, Olha, né? Tem um referencial, né? Uma referência anafórica desse, que vai estar antes dele. Exatamente, ó. Foi proposta uma nomenclatura comercial. Então, a nomenclatura que ele propôs foi para esse cara aqui, baseado no diácido carboxílico, que ele colocou para a gente aqui, e seguido do número de carbonos, né? Primeiro o número de carbonos do diácido, seguido do número de carbonos da diamina. Beleza? Mas ele está falando para esse cara aqui. Agora, olha aquela parte que a Dai ressaltou para a gente ali do finalzinho. De acordo com as informações do texto, de acordo com essas informações, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação de quem? Do ácido butano-dioico com 1,2 diaminoetano. Então, pera lá. Daí ele está querendo a resposta em relação a esses dois caras aqui. Exato. Mas ele enrolou isso tudo. Que nada tem a ver. Que nada tem a ver com a resposta que você vai pegar. A resposta está baseada nesses dois caras aqui. Ele poderia simplesmente ter pego aqui, dessa parte para baixo, e ter te falado que a nomenclatura para polímeros é baseada no número de carbonos do ácido e da amina. E aí você juntaria aqui o número de carbonos do ácido, o número de carbonos da amina e daria o nome. Ele poderia só ter feito isso. Mas ele induziu você aqui em cima, talvez para te fazer mais tempo, se errar, não sei. Aí está na cabeça do elaborador da questão. Então vamos lá. Ele vai se chamar nylon. Referente ao número de carbonos do ácido, é o butano dioico. Lembra da tabelinha que mostrava para a gente o número de carbonos? But era prefixo para 4 carbonos, certo? Então vai ser o nylon 4. Já me deixaria somente com duas opções. E o número de carbonos na amina. Et. Et é prefixo para quantos carbonos mesmo? 2, né? Então, 4 carbonos, 2 carbonos, ele vai ser o nylon 4, 2. Olha que simples. Bastava você saber aquela primeira tabelinha, que é uma coisa das mais fáceis que a gente vê na orgânica, né? Mas que às vezes a gente acha que de tão fácil assim não vai aparecer. Talvez a prova seja mais fácil do que você pensa. Vai tranquilo, vai tranquilo. É isso aí. É uma contextualização, na verdade, desnecessária, né? Aliás, vem do resultado de uma necessidade de sempre contextualizar as questões, e aí nessa necessidade de contextualizar acaba que induz ao erro também em muitas possibilidades aí de questão, né? Bastaria, na verdade, só isso aqui, né? Sim. Nem precisaria de nenhuma outra informação ali, se fosse sabido, se o aluno traz de forma ativa os conhecimentos prévios que ele traz, né, que ele tem sobre química. Acho que, na verdade, é uma prova que dá para a gente simplificar, né? Ana Maria, por isso que eu falo para os alunos sempre, não é uma
uma dica, digamos assim, não é uma regra, mas é uma estratégia. A gente tem que, isso aqui é uma batalha, então eu vou para esse campo de batalha aí com uma estratégia. A gente tem uma média de 3 minutos por questão. Isso todo mundo sabe, né? Não estou descontando o tempo. Inclusive, o elaborador da questão, ele sabe que você tem 3 minutos. Então, essa ideia de você criar estratégias é porque você sabe que se você for ler isso daqui tudo, o Jamalzinho não levou 3 minutos para fazer essa questão. Mesmo porque ele sabia, tudo bem. Mas a explicativa disso aqui tudo, o explicar foi muito mais longo. E a maioria dos alunos vai fazer isso. Porque tu tem muita informação e você quer usar todas essas informações para a questão. Leio o enunciado, através do enunciado eu acabo obtendo as minhas palavras-chave e aí eu elimino um monte de coisas, tá? Por exemplo, eu faço um link com isso que você disse. Informação, questões que envolvem números, por exemplo, a parte de cálculo estequiométrico, alguma coisa sobre gases, alguma coisa até mesmo sobre pH. Às vezes pode trazer um número que a pessoa não vai precisar usar. Uma dica, pH, você normalmente vai trabalhar em 99,9% das vezes a 25 graus Celsius. Aí o cara vai lá no meio do enunciado, já vai colocar uma coisa cheia de números e coloca um 25 graus Celsius. A pessoa vai ficar pensando, onde é que eu vou colocar esses 25 graus Celsius aqui? Né? Ele só está te dando uma informação a mais, tá? Cuidado com o medo das informações. É isso aí. E nós ficamos por aqui, então. Acho que o nosso tempinho já está, se a gente não quer se arrastar mais, vocês têm mais. Mas eu tenho certeza que vocês farão uma prova bem tranquila, né? Bem tranquila. Gente, um beijo. Boa prova. Fiquem bem. Felicidades aí. Obrigado por tudo, galera. Excelente prova para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Jamal. Valeu, Dai. Beijo. Falou, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, beijo.
E aí, galera massa? Beleza, pessoas? Vocês estão escutando direitinho aí? Vocês estão escutando? Beleza. Posso começar? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Dá um joinha pra gente. Nem estão escutando por mim. Dá-lhe cabeça, dá-lhe Murilo. Fala com a gente aí. Oiê. Oiê. Oi. Só basta saber quem foi, né? A gente não está vendo ninguém. Pô, mas eu me despedi hoje de manhã e reapareço aqui à noite. Como é que pode isso? Beleza. Fechou? Vamos lá, grande cabeça. E aí, galera, massa? Ó, eu e o Lilo isso aqui para a gente fazer um bate-papo, na verdade, sobre o conteúdo que envolve interdisciplinaridade, que é a biologia e física, que cai no mesmo dia do Enem, que é a ciência da natureza e suas tecnologias. E o assunto que a gente escolheu, cara, é um assunto tem muita coisa para falar, que é o assunto de energia, tá ligado? E aí eu vou fazer uma pergunta para o Murilo, para que ele responda para vocês, cara. O que é energia, Murilo? Energia. Na verdade, quando a gente pensa assim, vamos procurar um conceito de energia. O conceito de energia é um corpo que realiza trabalho. Agora, quando a gente vai analisar o conceito de trabalho, está escrito assim, ó, a energia para colocar um corpo em movimento. Ou seja, não existe exatamente uma definição para a energia, mas nós sabemos que a energia está contida em todos os corpos que possuem massa, em todos os corpos do universo. Como já dizia Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E o grande lance da nossa live hoje é falar das transformações de energia. Fechou? Aproveitando o que o Murilo falou, uma coisa massa pra caramba é o seguinte: vocês lembram lá da ecologia que os elementos da natureza são cíclicos? Que elementos? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Cara, o elemento que vocês quiserem. O elemento que vocês quiserem, eles são cíclicos, né? Então tem aqueles ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo e qualquer outro que vocês também possam imaginar. Mas a energia, ela não é cíclica. Bom, qual que é a fonte primária de energia? Bom, a fonte primária de energia é o sol. E aí, as plantas, os vegetais, os seres vivos autotróficos, fotosintetizantes, o que eles fazem? Eles transformam a energia luminosa em energia química. O
que é a energia química que eu estou falando? Porra, eu estou falando da glicose. E vocês sabem uma outra coisa, que a glicose é fonte básica de energia para todos os seres. Todos, tá? Seja a respiração aeróbica ou anaeróbica, a gente usa a glicose como fonte preferencial de energia. A gente pode usar frutose, pode usar lipídio, pode usar até proteína como fonte de energia, mas preferencialmente a glicose, tá bem? Então, olha que massa. A gente transforma a energia luminosa em energia química. E essa energia química depois a gente usa para fazer um monte de coisa que o Murilo vai falar. Então, você quer dizer que a gente recebe essa energia do Sol, mas não consegue mandar ela de volta. Exatamente. É isso que a gente não pode dizer que a energia é cíclica. Porém, a gente trouxe aqui algumas situações de energia cíclica. Por exemplo, a gente tem energia nuclear, que eu posso transformar em energia química e retornar a energia química volta nuclear. Elétrica vira energia química através de eletrólise. Energia química volta para a elétrica através de uma bateria. Tá? Energia mecânica, energia luminosa também, energia radiante. Energia térmica, que eu posso transformar em energia química e vice-versa. Ou seja, quando nós falamos que a energia ela não é cíclica, é porque nós não podemos definir como todos os tipos de energia sendo cíclicos, mas sim, nós temos alguns tipos em que podem ser cíclicos. Agora, uma coisa importante que o Murilo vai falar para vocês. Eu queria fazer um link aqui com vocês, fazer uma análise da onde a gente está encontrando os estudos de energia para vocês poderem se situar aí na hora de estudar dentro dos 3 anos do ensino médio. Isso é bem importante. Primeiro ano, a gente encontra energia dentro da mecânica, né? Energia mecânica igual a energia cinética, que está relacionada à velocidade, mais energia potencial, que a gente divide em potencial gravitacional e potencial elástica. Cinética relacionada a movimento, velocidade, potencial relacionada a deslocamento, ou altura, ou compressão, ou alongamento de mola, ok? No segundo ano, dentro da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W. O que é isso daqui? Variação da energia interna de um sistema é a quantidade de calor que recebe ou cede menos o trabalho realizado. E no terceiro ano, quando a gente fala de eletricidade, qual o conceito de eletricidade? Elétrons em movimentos, elétrons organizados que estão se movimentando dentro de um circuito elétrico. Então, o que a gente tem aqui? Fórmulazinha clássica de gerador. Tensão que vai para todo o circuito é a tensão fornecida pelo circuito menos aquilo que ela mesmo dissipa, aquilo que ela mesmo consome. Mas por que existe uma conservação de energia aqui? Porque toda a corrente que entra no circuito, que sai da bateria lá do polo positivo, dá a volta no circuito, acaba retornando integralmente para a bateria, para o circuito. Ok? Então a gente vê aqui a divisão de como a energia aparece bem definida, bem separada, nos 3 anos do ensino médio. Murilo, aproveitando o que está escrito aqui acima, fala em gerador, né? Está certo eu falar em geração de energia? Geração de energia, produção de energia são termos comerciais. Então, por exemplo, você pode usar isso numa redação? Perfeito. Por quê? Porque são termos comerciais, são termos do mercado energético, são termos do mercado agrícola, são termos do mercado político. Agora, quando nós falamos de energia, como a Lavoisier já disse lá no começo, nada se cria, nada se destrói. Eu não posso produzir energia, não posso criar energia. Eu tenho que transformar energia. Então, fisicamente falando, a gente não produz, a gente não gera energia, a gente transforma energia. Na biologia é a mesma coisa, né? Quando eu uso a glicose como fonte básica de energia, eu transformo em ATP. ATP é uma outra forma de utilizar a energia. Eu posso, para mim, utilizar para o movimento, ou então para manter a temperatura do meu corpo constante, né? Eu transformo em energia mecânica, movimento, energia cinética, energia térmica, como é que se chama? Potencial. Então, para manter a temperatura, como é que se chama isso? Energia térmica. Tá? Então, uma transformação de energia. Que é uma coisa meio louca assim, né? A maior parte da energia que eu adquiro, por exemplo, me alimentando, eu, entre aspas, gasto, né, para me manter vivo. Então, quando a gente serve de alimento no nível trófico seguinte, por exemplo, uma cadeia ou manteiga alimentar, a gente sempre passa menos energia para os níveis tróficos seguintes. Sempre menos, tá? Outra coisa, eu talvez esteja falando besteira, o Murilo está aqui para tirar a dúvida. A energia se transforma.
e ela se transforma sempre num nível mais desorganizado. Como é que é isso, cara? Ou dá para reaproveitar, não dá? Sempre dá. A gente Sempre pode ter um reaproveitamento, por isso que a gente viu ali que alguns tipos de energia eles são cíclicos. Então você consegue, sim, você consegue fazer uma transformação e retomar toda essa energia um ciclo inverso. Por isso que a gente fala muito de conservação de energia. E outra coisa, se a gente colocar um automóvel a combustão, a energia química proveniente do combustível, da gasolina, ou do álcool, né? Eu vou transformar a energia mecânica com movimento e vou produzir também calor, né? Mas essa energia que é transformada em movimento, ela se dissipa, né? E do calor também, né? Então, nesse caso, daí não tem como reaproveitar. E tem outra energia que a gente nunca lembra de falar dela, porque sempre que a gente está falando de dissipação de energia, a gente pensa muito no calor. Agora, um exemplo que eu sempre uso com vocês. A gente está numa sala fechada aqui, a gente está aqui na sala do Miguel de inglês, né? Sala de inglês. Se acontecer uma batida lá na esquina, como é que a gente vai descobrir que aconteceu a batida? Nós vamos ouvir a batida. Essa pancada, ela gera calor pelo atrito entre as micropartículas, mas ela gera som também. E som é energia acústica. Beleza, tá? Então, agora uma outra coisa, né? Existem energias chamadas renováveis e não renováveis. O que é uma energia renovável? É que a gente pode obter novamente na natureza. O que é uma energia não renovável? Dificilmente a gente consegue obter novamente e que muitas vezes, para chegar onde chegou, demora milhares ou se não milhões, ou talvez mais de anos. Né? E uma coisa que a gente estava discutindo, eu e o Murilo, antes da gente dar aula, é o seguinte: não é porque é renovável que é mais ou menos poluente, né? Não é vai gerar impacto. Exatamente, não é porque é não renovável, é não renovável, então tem impacto ambiental. Não. Essa é uma classificação simples, se ela é renovável ou se ela é não renovável. Então, no conceito, o que é uma fonte de energia renovável? Como o próprio nome já sugere, né? É uma energia que se renova na natureza. Um exemplo: energia solar, energia hidráulica, energia eólica, movimento das marés, biomassa, está em moda, né? Digamos assim. E energia não renovável são aquelas que se esgotam com o uso. Tá bem? E aí, muitas vezes, como eu já tinha citado anteriormente, demora milhões de anos para a gente chegar. No meu caso, por exemplo, do petróleo, né? O petróleo é microfóssil em decomposição que está lá há milhares, milhões de anos. Né? E aí, para formar de novo o petróleo, e aí? Então, é isso que a gente chama, de não renovável. Tá? Porque dificilmente a gente vai pensar. Eu lembrei de uma coisa aqui interessante agora. Né? A gente está querendo fazer essa. Não relacionar com energia renovável e não renovável com a questão ambiental, impacto ambiental ou poluição. Por quê? Porque tanto a renovável quanto a não renovável vai impactar o ambiente e pode poluir. Agora, muitas vezes a gente se perde naqueles conceitos de melhorar o meio ambiente que a gente tem. Eu vejo uma coisa muito simples, né? Logo lá no começo, né? Quando a galera começou assim, vamos começar a separar o lixo, né? Qual que era uma coisa que a gente fazia em casa? Fazia muito em casa. Porque o lixo ia ficar separado, mas o lixo orgânico a gente coloca numa sacola e amarra, mas geralmente caixa de leite, lata, a gente não amarra, fica aberta, fica mais exposto. Mas aquilo gerava odor, aquilo dava um mau cheiro. O que a galera fazia? Pegava a caixinha de leite e ia lavar. Como é que você lava a caixinha de leite? Coloca 3, 4 vezes a água ali, joga e vai jogando fora. Pegava a latinha de refrigerante para ficar grudando, colocava água dentro. Olha aí o impacto ambiental. Uma coisa muito legal. Porque eu imagino, muitas vezes, o cara diz assim: vamos usar algo que é reciclável, né? Mas e aí a gente vai ter que lavar para depois descartar? E quanta água que a gente gasta para lavar algo que é... Né? Tudo bem. É melhor que seja reciclável do que não reciclável, né? Mas tem que analisar alguns pontos. Né? Tem também aquela reutilizável, né? Às vezes é melhor também a gente reutilizar, só que a gente precisa lavar e para lavar. Gasta água. E aí tu pensa, e para obter água? Né? Água que eu digo potável, água que a gente bebe, água que a gente toma banho, água que chega na nossa casa. Olha só, tem todo esse... é complexo, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Tá bem? Continuando, então. Então, agora tem algumas vantagens e desvantagens em relação aos tipos de energias. Primeiro, energia renovável. Tá? A gente começar pela energia eólica. Na verdade, a gente colocou aqui algumas vantagens e desvantagens, mais para vocês entenderem que
todas elas, indiferente se é energia renovável ou não, porque a gente costuma sempre pensar assim, ó, energia renovável, show de bola, é legal, é essa que a gente quer, é bacana, vamos partir para as energias renováveis. Não renovável não é legal, não vamos utilizar, vamos gastar o que a gente tem aí, porque isso pode acabar. Só que a gente não para ver a real, a lógica disso. Por quê? Porque mesmo as renováveis, elas possuem desvantagens. Por exemplo, energia eólica. Energia eólica é show de bola, é o vento, vai ter sempre vento, coloca um local de bate-vento, vou colocar uma dessa aí lá no topo da minha casa. Todo dia, quando não é vento sul derrubando as minhas janelas, é vento nordestão. Eu pego os dois ventos. Né? Só que vocês já viram como é que é o transporte? Já chegaram perto de uma pá, só de uma pá, de uma hélice, uma pá de energia eólica? Precisa de uma carreta para transportar uma pá daquela. Geralmente, cada gerador desse tem de 3 a 4 pás. Aquela estrutura do meio, separada em pedaços, são mais 4 ou 5 carretas, ou seja, para transportar um gerador eólico, é necessário quase 10 carretas para o transporte de uma dessas. Então, olha só o gasto, olha só o impacto que isso gera em termos econômicos. Tem uma estação eólica ali Osório tem. ali embaixo, ali no sul, não tem? Osório. Então, e ali eu me lembro de quando eles estavam transportando essas pás, né? Caminhões gigantescos, tá ligado? Eu não sei se era uma pá, não, se não era metade de uma pá, tá ligado? Cada caminhão tão grande que é o bagulho assim. Então tem as suas desvantagens. Outra, para construir um troço desse. Energia solar, né? Pô, show de bola. A gente já começou falando do sol. Fonte de energia inesgotável. Pelo menos assim. A gente fala inesgotável porque quando a gente pensa que o sol ele ainda pode durar aí mais milhões e milhões de anos, a gente já não vai estar mais aqui. Ou quem sabe essa civilização já não vai estar mais aqui. Né? A vida na Terra talvez não exista mais. Então, dá para dizer que o sol que atualmente. Dá para dizer que o sol é inesgotável. Só que e o custo? Quantos de vocês hoje em dia têm aquecedor solar ou têm placas fotovoltaicas para transformar a energia solar em energia elétrica? O custo disso é altíssimo. Entendeu? E aí bate em questões como, por exemplo, o interesse econômico, obviamente, e político também, né? Porque a gente tem uma energia que até então é de graça, porque o sol é de graça, assim como o vento, não para ter os custos para que a gente possa utilizar tal tecnologia, né? Por exemplo. Então, bate em questões, obviamente, econômicas, primeiramente. É o que eu penso, todo mundo quer ganhar dinheiro e depois a questão econômica é sempre o pior. Por quê? Por que a gente hoje vive? Por que se fala tanto, né, de petróleo, combustível, gasolina? Por que não coloca ferrovia? Por que não coloca, por que não investe no seu... Petróleo está aí, combustível, gasolina, óleo diesel. O principal transporte do nosso país hoje é o quê? Caminhão. Então, sempre parando ali naquela questão econômica e política. Aí também tem as vantagens e desvantagens das hidrelétricas, mas depois, quando chegar nos impactos ambientais, a gente mostra imagens e a gente fala um pouquinho mais, mas só para mostrar mesmo para vocês que existem vantagens e desvantagens, tanto nas renováveis quanto nas não renováveis. Tá? E aí, não renováveis, os combustíveis fósseis, como o petróleo, os derivados. Isso é bem interessante, né? Porque, na verdade, a energia nuclear. Existe um custo altíssimo para construir uma usina nuclear. Né? A Europa ela tem muito mais familiaridade com energia nuclear do que nós no Brasil. Mas o que eu chamo a atenção para a desvantagem que eu vejo aqui, muito da desvantagem é medo também. Por quê? Porque o pessoal tem um medo gigantesco do quê? De um desastre nuclear. Só que hoje, quando se constrói, quando você vai ver as maiores usinas nucleares do mundo, quando a gente analisa a estrutura que existe por trás, pode acontecer? Pode. Por quê? Porque existe um ser humano por trás disso e daí o erro é humano. Mas quando a gente olha a estrutura gigantesca, a tecnologia investida nessas usinas, elas são muito mais seguras e quem sabe o impacto, nesse caso de desastre, seja muito menor do que, por exemplo, as hidrelétricas espalhadas pelo mundo. Mas sim, muita da cultura do medo. Principalmente no Brasil, né? Tá, mas continuando, então. Matriz energética. Eu coloquei esse quadro aqui para a gente fazer um bate-bola na questão matriz energética. Eu estou fazendo uma comparação aqui da matriz energética mundial e Brasil. Tá? Matriz energética mundo e Brasil.
Mas eu gosto de chamar atenção para isso, por quê? Porque às vezes você se depara com uma questão no Enem, e isso aqui é carro-chefe, tá? Ó, tabelinha, as tabelinhas modelo pizza, né? Aí você olha para uma dessas daqui, e daí você vai lá e olha assim, ó, cadê? Hidrelétrica no mundo, 2,5%. Aí você pensa, mas beleza, é no mundo. Talvez você não tenha estudado tanto a questão de hidrelétrica no mundo, passa batido. Põe o outro aqui para mim, Brasil agora, cabeça. Agora, olha o Brasil. Daí quando você olha o Brasil, você vê ali, ó, matriz energética, você vai olhar agora, 12%. Galera, não confunda matriz energética com matriz elétrica, hein? Não confunda matriz energética com matriz elétrica. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando de todos os tipos de energia, inclusive os combustíveis. É por isso que você vê aqui em maior quantidade, 36,4%, petróleo e seus derivados, certo? Mas agora chega a questão da matriz elétrica. Passa mais uma para a gente. Mais uma, depois a gente volta nessa. Olha aqui, ó, matriz elétrica, comparação mundo e Brasil. Quando a gente vai para a matriz elétrica, olha aí, elétrica. Por quê? Porque o nosso país, a nossa matriz elétrica principal são usinas hidrelétricas. Comparada com o mundo, olha só onde é que fica a hidrelétrica, ok? Olha o nosso potencial hídrico que a gente tem aqui, ó. Por isso que a gente tem maior quantidade de hidrelétrica. Então, eu fiz questão de trazer essas matrizes para vocês, para que vocês fiquem espertos com isso. Muitas vezes a galera está fazendo uma interpretação de uma matriz energética pensando em matriz elétrica. Aqui a gente está falando só de eletricidade, hein? Só eletricidade. Na matriz energética a gente fala de todos os tipos de energia. Agora vamos para o lado do impacto ambiental, né? Primeiro, o conceito de poluente, vocês sabem também, qualquer substância que eu libere na natureza traga algum efeito nocivo aos seres vivos, ou seja, na prática, traga algum mal aos seres vivos. Poluentes podem ser biodegradáveis, degradados pela ação de seres vivos, fungos e bactérias, e não biodegradáveis, que não são degradados pela ação de seres vivos, são degradados pela ação das intempéries, tempo, clima e etc. Né? E também, poluente pode ser quantitativo, quando eu libero uma concentração maior do que naturalmente, por exemplo, tem CO2 nos gases da atmosfera? Tem. Mas com a queima de combustíveis fósseis e orgânicos, se eu libero em excesso, ele é um poluente quantitativo. E o poluente qualitativo é algo que a gente libera na natureza, joga na natureza, e que originalmente não existia. Sei lá, uma garrafa plástica, por exemplo, é sintetizada pelo ser humano, plástico é sintetizado pelo ser humano. A gente joga na natureza, então ele é um poluente qualitativo. Tá? Então, qualquer coisa que afeta, olha só, a saúde, segurança, bem-estar da população, tem que aliar a parte econômica com a parte do desenvolvimento político e social, atrelado, obviamente, ao impacto ambiental. Né? Bem? As atividades sociais e econômicas, os seres vivos, né? As condições estéticas, sanitárias do meio ambiente, porque existe poluição visual também, então, quando eu falo de estética, é poluição visual. Né? E a qualidade dos recursos ambientais. A gente mantém a qualidade, pelo menos para os nossos filhos e nossos netos. Né? Se a gente vai durar muito mais tempo disso, aí eu não sei. Né? Então, se a gente for pensar, olha o impacto da construção de uma hidrelétrica. O Murilo acabou de mostrar para vocês que a matriz elétrica do Brasil usa o quê? 60% hidráulica? Imagina que está assim, ó, 65%, mais de 60%. Né? E olha o impacto para construir uma usina como essa. Olha o impacto ambiental e social. Se vocês já estudaram Itá, por exemplo, desapropriar várias residências, tirar a população de lá para poder criar uma barragem para depois poder gerar energia potencial, para depois gerar energia elétrica. Fazendo um link com a Clarice aqui agora também, a preferência sempre em rios de planalto, porém dá para se fazer em rios de planície, porém o desnível, o impacto ambiental, a parte alagada sempre é muito maior. Tem uma coisa potencial hidráulico e outra hidrelétrica. Né? Se for pegar um rio de planície, o potencial hidrelétrico é bem baixo. Hidráulica é gigantesco, né? Mas hidrelétrica precisa de diferença de potencial, né? Isso que é rio de planalto. Né? Já que ele tocou nesse assunto, vamos fazer uma jogadinha rápida aqui. Falando de usina hidrelétrica, precisa de desnível. Por quê? Porque a gente troca altura por velocidade. Que tipo de energia? Energia potencial gravitacional. Quanto mais alta for a barragem, mais alto é o desnível,
maior energia potencial, gravitacional, que quando ele chega lá embaixo, toda essa energia ela é transformada em energia cinética para causar velocidade, fazer uma hélice movimentar. Essa hélice está ligada no gerador, que vai fazer uma bobina, e todo aquele processo de transformação, aquele processo de fluxo magnético que gera corrente elétrica nos fios da bobina, transformando isso em energia elétrica. Só para eu complementar uma coisa aqui, ó. A gente sempre fala muito de conservação de energia. Agora, fica ligado que os exercícios clássicos de mecânica que fala de desnível, ele vai te trazer isso de duas formas. Ou ele traz um exercício com conservação ou sem conservação. Qual a diferença de com conservação e sem conservação? Exercícios que ele te diz e ele quer que você trabalhe com conservação de energia, ele vai pedir para você desconsiderar todas as formas de atrito entre o corpo que está em movimento e resistência do ar, atrito nesse caso, o atrito da água, das micropartículas. Quando ele não cita isso, despreze a resistência do ar, despreze qualquer tipo de atrito, ele não está falando de conservação de energia. Ou seja, a energia total que eu tenho lá em cima não é a energia total que vai chegar lá embaixo na turbina. Só para complementar agora rapidinho, essa é uma imagem da projeção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Esse aqui é o impacto que está gerando a construção do que está projetado. Vocês terem uma noção, só questão ambiental, né? Só visual, pelo menos para nós aqui. E depois a gente tem uma tabelinha com o tipo de poluição, né? As causas e consequências e as possíveis soluções, mas depois eu vou pedir para o Diego se ele pode disponibilizar esse material para vocês. Vocês têm esse material, depois vocês podem ler com calma, né? E aí, obviamente, somar com o que eu e o estamos falando para vocês agora, né? Questão do petróleo também, né? A extração de petróleo, pô, vocês sabem, o Brasil é alta tecnologia, né? Mas e se tiver, por exemplo, um derramamento de petróleo, um movimento, sei lá, um oleoduto desse aqui, ou um vazamento, como aconteceu em agosto do ano passado, né? Um provável petroleiro que foi vazando petróleo ao longo da costa do Nordeste brasileiro. Olha o impacto ambiental do vazamento de óleo na superfície da água. Cara, é gigantesco, é um desastre mesmo, né? Cara, não tem que falar, é um desastre. E aí a gente tem algumas soluções, por exemplo, né? Só que soluções, cara, são complicadas. Por exemplo, barreira de contenção para evitar chegar na costa. Porque se chegar na costa, o desastre vai ser muito pior do que se ficar no mar. Né? Porque daí envolve restinga, estuário, manguezal, praia, né? Então envolve turismo, como que aconteceu quando a gente deixou de ir para o Nordeste no ano passado para vir para as praias do Sul, porque estava chegando poça de óleo lá, né? Mancha de óleo. E aí, assim, ó, tem barreiras de contenção para evitar chegar na costa. Vai impactar a vida. Vai, com certeza. Ele tem biorremediação, existem bactérias que degradam o petróleo. Mas, ó, demora. Mas existe uma solução. Sabe qual é a solução, Murilo? É botar fogo. Só que daí, quando a gente põe fogo, a gente deixa de poluir o ar e poluir a atmosfera. Basta, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer, na verdade, um balanço, né? Para saber o que é pior, o que é menos pior. Por isso que a gente está trazendo muito para esse lado, a questão do quê? Porque, por mais que a gente pense que são fontes de transformação de energia alternativas, que melhoram o meio ambiente, todas elas possuem as suas vantagens e desvantagens, tem que ser sempre levado em consideração. Bom, tá? A questão do gás natural, né? Impacto ambiental. Cara, para trazer o gás natural da Bolívia, que ele chega? O contrato. Isso é uma coisa interessante, né? Olha só, uma coisa vai cheiro, né? Vou ficar aqui até às 10 da noite, pode ser? Pode. Eu descendo 2 ou 3 semanas atrás de Lages com a Clarice, e a galera muito no meu pé para comprar GNV no meu carro, né? E daí eu lembrei de uma coisa que eu perguntar para a Clarice. Clarice, GNV que vem da Bolívia, ela segura. Por quê? Porque o contrato com o Brasil-Bolívia, 20 anos, começou em 2000, termina esse ano, 2020. A gente não sabe como é que vai ser 2021. Pelas relações atuais, sabemos como é que vai ficar. Então, arrisca o nosso GNV ou não ter, porque a gente já tem produção de GNV, só que não é suficiente para a frota hoje de carros com GNV. E o gasoduto para cá, imagina o impacto para a construção e aí o transporte desse gás. Isso é uma coisa que a gente viu construir também. Com certeza, estudos passando, com certeza. Na época, cara, eles começaram a construir há muito tempo, né? Antes de
eu fiz um estágio Eu sou velho, São eu José, sou velho. eu fiz um estágio em São José do Cerrito, que é do lado de Lages, eu me lembro de estar construindo, passando esses gasodutos aí, assim. Depois tem a questão do carvão mineral, que é interessante para nós, principalmente catarinenses aqui, assim, que tem a questão da serra, da Vale de Baixo, onde ele usa o carvão mineral e a Indy, que é a atual proprietária, está pensando em fechar, né? O argumento deles é que eles querem energia menos poluente, Termoelétrica. exatamente. E aí tem um impacto social, né? Que emprega direto e indiretamente mais de 20 pessoas, né? E é uma cidadezinha. Exatamente. Então, a economia dela aqui, né, baseada na questão da carvão mineral. Só me confirma, não tenho certeza do que eu vou falar, carvão mineral nosso extraído aqui é de baixa qualidade. Total. Então, os caras, no fundo, se pensar da parte econômica da empresa, eles têm razão. Né? E, segundo eles, o plano de diminuir a emissão de poluentes, eles também têm razão, mas daí tem que analisar todo esse lado disso. Deixa eu só puxar um gancho aqui, outro gancho, né? A gente vai tirando as cartinhas da manga aqui. Eu estava conversando com o cabeça ali fora, né? Olha só, todas essas fontes de energia para transformar outros tipos de energia, usina termoelétrica como essa daqui, usina hidrelétrica, usina nuclear. Qual que é o grande objetivo de todas elas? Gerar calor. A fissão nuclear gera calor. A usina termoelétrica gera calor, nesse caso. E por que elas geram calor? Para fazer aquecimento. Aquecimento do quê? Geralmente de água ou de vapor. Porque aquecendo a água, ela entra em ebulição, começa a se movimentar. E aquecendo o vapor, ele começa a se movimentar também. E se movimentar para quê? Para passar nas turbinas, novamente lá da hidrelétrica. Para passar pela turbina, ficar ligado no gerador, tem uma bobina, que vai fazer aquele processo de fluxo magnético para gerar corrente elétrica. Essa é a forma de produzir. De produzir, né? Olha só, termo comercial, de transformar outros tipos de energia em energia elétrica. A questão aqui é que desde o impacto da liberação de SO2 na atmosfera, provocando o fenômeno de churrasco. É bem comum. Quem já viajou para o sul, por exemplo, vai um dia bem bonito, tipo esse aqui, assim, ó, tá chegando ali próximo, passando a Ponte de Ituba, chegando próximo, caminhando ali embaixo, Começa a chover. Não, chover e outra, e a poluição, cara, não só da termoelétrica, também tem muito de cerâmica ali, tá? De queimar, né? Carvão, nesse caso, vegetal, mas dá poluição, cara, tudo uma névoa, assim, ó. Cara, é impressionante. Tá? Beleza, depois tem a eólica. A gente fala de poluição dessas termoelétricas, né? Só quem já passou num local como esse sabe o que é isso que você falou. A gente está num dia bonito, tá calor, tá sol, você tem para a praia, e você tá vendo aquilo tá cinza, aquilo tá. Você para o carro assim, ó, você vai passar no carro, sai aquela poeira grossa, assim, ó. Eu que não sou do sul, a galera fala muito dessa termoelétrica, mas eu lembro de Cubatão, eu era criança. Eu lembro Cubatão. Eu sou do Paraná, mas a gente ia muito para São Paulo e para ir para o litoral paulista. Você passava por Cubatão, né? Cubatão era considerado um dos locais mais poluídos do mundo. Para Santos, né? Passa naquela região. Hoje não é mais. Né? Foi totalmente transformado. Mas naquela época, você estava descendo a serra, não tinha chuva, não tinha tempo. Você passava ali, era tudo embaçado, era aquela coisa cinza de poluição. Então, a questão da energia eólica, a gente já comentou anteriormente, né, tem um impacto de poluição sonora, que se faz uma barulheira. Tem isso também. Um dos impactos que ele causa também é o chamado impacto visual. Eu particularmente acho legal olhar para isso aí. Eu acho bacana, eu acho bonito. Eu acho assim, eu acho muito futurístico isso. Acho que quando a gente olha isso aí, eu olho quando eu vou para o Rio Grande do Sul, a gente chega ali em Osório, a gente olha para aquilo do lado esquerdo ali, está vendo o mar lá no fundo e aquelas torres, não te dá uma sensação de caraca, olha o futuro, investimento, prosperidade. Para mim, passa isso, não impacta visualmente. Desde que eu removo uma floresta para colocar, acho que está tudo certo, né? Se tivesse uma floresta, se colocasse fazenda, né? Aí sim, aí seria diferente, né? Mas eu concordo contigo, assim, eu também acho. Depois, energia solar. A energia solar também é a questão
da transformação de energia, que até é de graça, né? Só que qual que é o interesse de eu ter um painel solar na minha casa, por exemplo, e transformar em energia elétrica e devolver, por exemplo, um relógio de luz e aí não gastar energia proveniente da distribuição do Criação, elétrica. Tem salvo, não no Brasil, mas no país no Brasil tem salvo. Mas a Celeste fez um experimento a partir do final do ano de 2018, onde selecionou algumas casas com alguns critérios específicos, inclinação de telhado, virado para o face norte, para captar energia. Só que, segundo eles, se eu fizer em casa sozinho, montar um posso. Não, existem todas umas regras. Mas eu vejo a galera que faz propaganda vendendo isso aqui. Eu recebo muito tipo de propaganda no Instagram, porque como eu sigo essa questão das placas solares, questão das usinas, eu recebo muita propaganda disso daqui, e um dos fortes apelos que eles têm nas propagandas é o retorno do teu relógio, você se tornando, ele ainda usa esse termo, você vai se tornar sócio da estatal elétrica lá, porque você vai conseguir revender a tua energia que você está produzindo. Aquilo que você não usar, isso volta para o teu relógio. Na França, não sei que ano, recebeu no final do ano 700 euros de volta. Ele transformou mais, devolveu mais para a rede elétrica do que consumiu. Mas eu já ouvi dizer que na Espanha eles estão querendo cobrar o uso da energia solar, quer dizer, cobrar para utilizar o sol, né? Para não ter que devolver. Né? Então, beleza. Então, tem, né, as questões dos impactos. Depois tem o biomassa, cara. Biomassa é o seguinte. Eles dizem que, alguns dizem, né, não tem impacto ambiental no seguinte sentido. Eu vou transformar energia luminosa, vou captar CO2, vou produzir biomassa como fonte de energia. Claro que a combustão liberar CO2, só que depois eu sequestro novamente CO2. A gente vai fazer um balanço do que eu sequestro e do que eu libero, pode ser zero na situação. Então, na conta, seria uma energia, para alguns, não poluente, para alguns, né? Mas é o futuro. Só que, vamos pensar no Brasil, né? Cana-de-açúcar. Você investiu tanto no álcool na década de 70 e não só no álcool, na indústria automobilística, para obter uma eficiência no motor movido a álcool, né? Que é eficiente e que a injeção eletrônica ia ficar mais eficiente ainda, né? Tem problema do chacoalhador, gasolina, aquelas porquinhas na década de 80, que tinha, né? E que era um saco, né? Eles não sabem o que é isso, né? Eles não sabem o que é o pai. Eles não sabem o que é o pai fala assim, vai lá esquentar o carro para poder sair. Exatamente. E aí, o que acontecia? Investiram tanto, tecnologia e etc., para abandonar, provavelmente por pressão dos países produtores, né? E com a chegada forte do petróleo, né? Sim. Os jazidos foram encontrados. Sim. Só que era só menos poluente, bem menos poluente que o petróleo. Tá? Passando por assim, depois terminamos falando da energia nuclear. E aí a questão da energia nuclear, que é o que a gente já tinha comentado anteriormente, o principal problema é o desastre, né? Como aconteceu em Fukushima, ou Chernobyl, famosa, né? Há muito tempo, mas é um desastre, daí, o impacto é gigante. Não relacione como é que é o outro acidente que a gente teve no Brasil, com material radioativo. O Césio não confunda lá do catador de lixo que pegou, como é que é? De uma máquina de raio-x. Da máquina de raio-x do hospital, né? Foi mexer no lixo do hospital e acabou levando um lixo radioativo embora. Não confunda esse tipo de acidente com usinas nucleares, tá? Ele não teve nada a ver com a radiação da usina nuclear. Outra coisa, a radiação não vai para a água que ela está aquecendo. Existe um impacto pelo aquecimento da água? Existe. Por quê? Porque geralmente essas usinas elas estão próximas de rios, lagos, mares, e essa água aquecida ela acaba sendo descartada para o mar, para o rio, e vai acontecer um impacto que é alterar naquela região a temperatura da água, vai acabar alterando a vida marinha do rio ali. Olha só, mas a última coisa que está também conversando, assim, quando a gente fala em, sei lá, a transformação no movimento de um automóvel, obviamente que na transformação de energia química da gasolina, movimento, a poluição é muito maior do que um carro elétrico. Só que assim,
para gerar eletricidade para mover um carro elétrico, e as baterias, e descarte das baterias, e a vida útil da bateria, essas coisas todas a gente tem que tomar em consideração. Então, se a gente for comprar um carro hoje, a gente vê lá no vídeo a eficiência energética, né? O método classifica lá a eficiência energética do automóvel, e também a eficiência na emissão de poluentes, pela A, B, C, D e tal. Só que tem um detalhe, só no momento da transformação, pelo menos aqui no Brasil, lá na Europa, eles já estão fazendo contas desde o momento da transformação, da obtenção, da geração, comumente falando, né, até o Descarte do veículo. descarte do veículo. Então, já sai na conta e eles comparam. Então, será que esse carro a combustão polui mais ou menos do que o carro elétrico? Então, eles colocam tudo isso na balança. Que é legal. Cara, no Brasil, por enquanto, não. Né? No Brasil é só no momento da transformação, né? Obviamente que se eu comparar um carro elétrico com um carro a gasolina, o carro elétrico polui muito menos. Mas tem um outro detalhe. Imagina a gente fazer com os carros, se a gente trocasse toda a frota a combustão, agora, toda a frota a combustão por carro elétrico. Agora, se fosse fazer igual que a gente faz com os nossos celulares à noite, põe na tomada para carregar. Se a gente chegasse em casa e botasse carro para carregar, ia ter um apagão. Não ia ter. Imagina trocar toda a frota nacional de carro a combustão por carro elétrico. Agora vamos carregar chegando em casa, haja hidrelétrica, haja impacto ambiental. Tem toda uma reestruturação energética. Não é assim, né? A elétrica é legal. Uma das coisas que todo mundo que fala de carro elétrico hoje não sabe dizer é qual é a realidade dos carros elétricos no Brasil. Porque eu vou ter onde carregar, eu vou conseguir carregar com a minha tomada de casa, como é que vai ser isso? Eu vou ser cobrado por essa eletricidade? Você compra lá um carro da BMW, você compra os Peugeots elétricos agora, no primeiro momento você pode ir lá na autorizada e carregar. Mas ninguém sabe explicar se daqui a algum tempo isso não vai ser cobrado, essa eletricidade. Mas que com certeza vai, né? E é um futuro, né? Agora, isso é uma coisa que não tem mais volta, tá? Então, dentro daquela coisa que o professor adora fazer, né, quando está aqui, assim, eu vou cantar a bola, eu vou falar que vai cair na prova. Não sei se vai cair. Mas se fosse para eu apostar num assunto totalmente atual, um assunto que pode aparecer em qualquer área hoje, de qualquer matéria para essa prova, carros elétricos. Pensar lá hoje a Tesla revolucionou o mundo de carros elétricos. Porque a gente não tem carro elétrico, começou agora. Porque hoje todo mundo fala de carros elétricos, e o cara lá, Elon Musk, hoje os caras mais ricos do mundo. Eu estava vendo a projeção da Tesla durante décadas. A Toyota foi sempre a marca mundialmente mais valiosa de carros. Nos últimos 4 ou 5 anos, ele passou nos últimos 4 ou 5 anos. Hoje a Tesla é a mais valiosa, mas assim, a projeção dele, eu estava vendo uma projeção que era um gráfico que vinha mostrando rapidinho o crescimento, e vinha mostrando todas as grandes empresas, e a Tesla nem aparecia. E esse videozinho ele começa de 20 anos atrás, e a Tesla veio aparecer agora, na última década ali só, e rapidinho pegou a ponta. Ou seja, um crescimento absurdo. Por quê? Porque o grande lance, a grande jogada dele foi criar carros que as pessoas querem ter elétricos. Porque até então a gente tinha o quê? Carro ou popular, ou aqueles carros mais tiozão, ou uns carros que não cabem ninguém, né? Os carros bem pra caramba. E o cara foi lá e começou a fazer super esportivos. E as outras empresas vieram na mesma pegada. A vontade da galera. Só que a Fórmula 1 que faz alguns testes depois que são utilizados no nosso dia a dia, vai virar elétrico. Vai virar, tem a ver. Eu não digo, eu vou chutar também, né? 5 anos. É que, na verdade, toda vida, todo grande investimento automobilístico sempre foi feito primeiro na Fórmula 1. E depois as grandes montadoras iam buscar de lá. Era o grande teste de toda nova tecnologia. E o carro elétrico não foi assim, né? Começou nas grandes montadoras. Sim, né? Tem um Tesla que alimenta, né? A frenagem. Sim, né? Porque tem os híbridos que usam uma tal tecnologia. Né? Mas o elétrico puramente está fazendo antes da Fórmula 1. Tá? Então, acho que é isso aí, né, galera? Fechou. O Murilo, queria te agradecer. Massa pra caramba. Fechou. Agradecer vocês também pela
a paciência de nos escutar agora, né? E desejar para vocês aí uma boa prova de treino, um bom final de ano e tudo de bom, né? Galera, show de bola. A gente ainda tem mais uma aulinha amanhã, né? Nossa última aula do ano. Amanhã eu dou aquela finalizada, a gente se despede legal, mas espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado legal essa nossa live interdisciplinar. Para a gente foi foi muito legal, né? Para a gente foi um bate-papo legal, a gente já está aí alguns dias trocando uma ideia sobre isso e sempre ganhando conhecimento, preparando isso para vocês. Valeu, abraço para todos vocês.